Shalom, né? O tema é Isaías 52. Afinal de contas, com quem o profeta Isaías estava falando, narrando Isaías 50, né? 53, tá? Ele estava falando de Jesus Cristo ou de quem, afinal, né? Tá? Muito bem, Isaías 53, né? Tanto no grego, como no hebraico, como também na língua portuguesa, fala de... Está usando a expressão de um homem, né? O servo sofredor, ele. Em hebraico significa hu, né? Hu significa ele, tá? Fala de um homem, tá certo? Esse pronome é um pronome pessoal, ele, mas no singular, tá falando dele, tá certo? Muito bem. Mas depois eles falam o seguinte, ele fala sobre o servo sofredor, que era homem de dores, né? Eles eram oprimidos. Essa palavra era oprimido, né? Entendeu? Era humilhado, era massacrado, conforme seja, como está ali em Isaías 53. O servo sofredor, que era ele sem aparência, era ele sem formosura, era homem de dores, né? Está falando do que era. Então, essa é a narração, o profeta estava falando do que já tinha acontecido já. Porque essa ação era desprezado, o tempo verbal desse verbo era desprezado, é no tempo passado. O profeta estava ali naquele momento contemplando, narrando um fato, um acontecimento que já tinha ocorrido, do sofrimento que o povo passavam ali. Esse verbo já tinha acontecido, era um verbo perfeito, eram desprezados. Então, foi comparado a nação de Israel quando estava no cativeiro como um homem. Ele, homem de dor, homem de sofrimento, que era desprezado, né? Era sem aparência, era sem formosura, que todo mundo escondia o rosto. Então essa linguagem é uma linguagem passada. Só a diferença é que foi comparado Israel com ele. Aí as pessoas dizem que esse ele desprezado era Jesus Cristo, tá certo? Mas não era, que o profeta falou isso 700 anos antes de acontecer o Novo Testamento. Se fosse, Jesus dizia assim: ele será desprezado, ele será humilhado, ele será massacrado, ele será, né? Será muito humilhado. Mas não está falando do verbo futuro, não. O verbo está falando do acontecimento que já tinha ocorrido já com o povo de Israel, que foi comparado com ele, com esse pronome pessoal, na forma singular, ele. Quem era esse ele? Israel, tá? Que era desprezado. Era um verbo passado, um acontecimento que já tinha acontecido já, que o profeta Isaías estava falando o que tinha acontecido ali. Então não tem nada a ver com Jesus. Quem tem pastor, padre, rabino, ancião pregando isso, ele não passa de um charlatão mentiroso, está equivocado. Tá certo? Entra outro. Veja esses vídeos. Você já compartilha esses vídeos. Se você achar que tem fundamento,